Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos aguardando aqui, nós vamos começar já já. Muito bem. Tem gente aí já chegando para a nossa live, dando sequência à nossa agenda de abordagem sobre diversos assuntos que a gente gosta de trazer para os nossos professores e professoras do Brasil inteiro que nos acompanham, que utilizam o Super Professor no seu dia a dia, nessa jornada que a gente já conhece do professor, de inúmeras tarefas, e hoje a gente tem o prazer de trazer aí o Luiz da Fiscalize, que é um parceiro nosso. A gente vai poder falar aí sobre transformação digital nas escolas, que é um tema muito importante também, que a gente tem visto o quanto esse tema está em voga nesse momento, né? Já há alguns anos a gente vem conversando com as escolas, conversando com todos que fazem parte desse universo da educação. Então, a gente vem nessa proposta de manter essas conversas com esses temas relevantes para os nossos professores, professoras, coordenadores e coordenadoras, diretores e diretoras das escolas, né? Então, é um prazer recebê-los aqui. A gente fica muito contente com a participação de todos vocês. E queria convidar aqui o Luizinho da Fiscalize, que é esse parceirão nosso aqui, que aceitou esse convite para a gente poder bater esse papo nesse dia. Luizinho, obrigado, tá, por ter aceitado esse convite. É um prazer demais poder falar com você. A gente está muito ansioso para falar desse tema, já que tanto o Super Professor quanto o Fiscalize, a gente, sempre em contato com as escolas, percebe muito como a tecnologia tem permeado aí todos os processos dentro da escola e o quanto isso impacta a vida dos professores, dos gestores educacionais, né? Então, nada mais legal do que a gente bater esse papo, né? Então, Luiz, brigadão por você aceitar esse convite. Valeu mesmo, tá, cara? Que é isso. Eu que agradeço, meu amigo, por essa oportunidade. Queria até dar uma boa noite a todos os colegas professores, diretores e toda a comunidade, tanto pedagógica, escolar, né, de toda a educação que vem nos assistir. E realmente um papo que a gente vem desde de meados ali da BET, de maio, já tivemos a oportunidade de visitar colégios juntos, estreitando esse relacionamento também das duas empresas, sempre buscando, de fato, continuar mantendo essa curva de inovação que a educação tanto merece, precisa, e de fato é um organismo vivo, né? Inovação, educação é sinônimo de inovação, e a gente vem conversando sobre isso. Que bom trazer também esse papo à tona aqui nesse momento, né? Então, estou super à sua disposição e empolgado também com esse nosso papo. Legal, cara. Muito bacana. Você tocou no assunto aí, porque as pessoas também possam saber. Foi muito bacana como a gente se conectou, né? O Luizinho falou da feira, da BET, que a gente teve a oportunidade de participar, que eu visitei o stand, foi o primeiro stand que eu entrei na feira, e não tive a oportunidade de conversar com ele naquele momento, e depois de um certo tempo, ele conseguiu o meu contato que eu deixei lá no stand, e a gente começou a conversar, e dali para frente a gente foi estreitando as parcerias aí, o relacionamento, cara. Perfeito, eu já era fã, na verdade, super fã do super conhecido, né, como Super Pro, principalmente aqui no nosso estado. Então, todo mundo sabia que eu era fã do produto. E aí, a nossa colega que lhe atendeu no stand falou: Luiz, você não é fã do Super Pro? Ó, o diretor veio aqui, estava aqui. Eu disse, cara, perdi essa oportunidade, não posso deixar passar. Ele deixou algum contato, alguma comunicação, e aí, por sorte, tinha deixado, então já fui. Foi a primeira coisa que eu fiz do dia. E dali para frente, né, foi só papo. A gente teve a oportunidade de jantar, a oportunidade de conhecer colégios em comum, de fazer parcerias. Então, sempre com a educação em alta e com essa vontade, de fato,
de otimizar, de trazer todos os nossos pilares, né, de otimização, de tecnologia, de inovação dentro do processo da jornada avaliativa. É isso aí, cara. Bom, só lembrando para todo mundo que esse bate-papo vai ficar aí nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, a gente vai mandar link para vocês. Então, esse conteúdo vai ficar gravado e disponível e acessível para todo mundo que está assistindo, né? Então, o professor está chegando agora, o professor que de repente vai ter que sair aí no meio da live, não tem importância, esse conteúdo vai ficar gravado, depois a gente costumeiramente faz aqueles cortes também para facilitar e trazendo uns highlights, trazendo os pontos bem importantes da nossa conversa, né? Bom, mas, Luizinho, antes da gente efetivamente entrar no nosso assunto, quer dizer, vamos entrar, né? Porque a Fiscalize hoje tem atendido as escolas do Brasil inteiro, nesse processo, nessa jornada de avaliação, com grandes ganhos para as escolas, né? Queria que você falasse um pouquinho hoje dessa experiência que vocês estão tendo com as escolas, né? E um pouquinho de como que vocês estão ajudando nesse dia a dia e já entrando um pouquinho aí na transformação digital. Perfeito. Não, eu acho que muito importante começar contando um pouco dessa história do Fiscalize, que tem tudo a ver com transformação digital e tecnologia. O nome é bem peculiar e específico, né? O Fiscalize foi porque a gente começou com uma dor da instituição dentro da jornada avaliativa, que era o fiscal de prova. Principalmente nas instituições privadas, cada vez menos o professor estava naquele momento da aplicação. Então, aplicações em contraturnos, finais de semana, e a figura do aplicador do fiscal de prova no ensino básico, ela era bem recorrente. E com isso gerava algumas dores de logística, de também algumas regularizações. Então, a Fiscalize, ela nasceu em loco ali, né, entendendo como funcionava, mas na hora da aplicação, já em uma das etapas finais do processo avaliativo. Então, eu acabei sendo um fiscal de prova, conheci todo esse fluxo e foi a partir daí que a gente foi desenvolvendo tecnologias para otimizar esse processo. Então, a gente sempre nasce com esse olhar, né, de produto, de tecnologia, e com pilares clássicos de otimização, análise de dados, mesmo que não seja diretamente no início para as provas, mas a gente trazia muitos indicadores de desempenho dos aplicadores, de como estavam as performances daquele momento da aplicação, consequentemente também com essa logística bem feita, saúde financeira para as instituições. Mas aí acabei me apaixonando por esse negócio, que ele começou de forma informal, e de repente são 9 anos que a gente estuda fluxo avaliativo, que vive o processo de avaliações, e a Fiscalize ela foi evoluindo, assim como a educação, assim como esse nosso mercado, né, que está em constante evolução. A gente segue a curva de inovação e entra na jornada avaliativa. Então, acabamos entendendo, a gente chama de jornada, principalmente os processos internos das instituições. Então, são aqueles momentos que os professores eles precisam estar elaborando questões, a coordenação precisa estar construindo instrumento avaliativo, o coordenador de área está validando a parte pedagógica, aprovando, reprovando, sugerindo correção do modelo e dos itens elaborados. Então, a gente entra todo nesse fluxo, otimizando setores de diagramação, automação, leitura de cartão-resposta, ambiente remoto também, a gente tem funcionalidades, então a gente foi entrando em toda a jornada, desde o pré-prova até o pós-prova, com toda a análise de dados, análise por objetos de conhecimento, habilidades, né, o Parque TCT, como também TRI. Então, são 4, 5 anos que a gente vem nesse fluxo e, graças a Deus, conquistando cada vez mais espaço no cenário nacional, atendendo marcas maravilhosas também, a gente tem muito orgulho de todos os nossos parceiros, e caminhando nesse fluxo, né? Entendendo sempre como que está se dando a transformação digital, não só digital, como também o remoto ficou muito alta, né, no período da pandemia e tudo mais, mas quando a gente às vezes fala de transformação digital, fica na cabeça do professor, fica na cabeça do gestor muito a ideia do ambiente remoto, né, das aplicações virtuais, principalmente quando se fala de avaliação. Mas já existem processos digitais para também um fluxo presencial, né? Então, são etapas que a gente traz automações, otimizações, análise de dados,
que é um digital, que é um auxílio, e o principal objetivo, eu acredito, das ferramentas são exatamente serem assistentes, né? Conseguirem trazer mais eficácia e conseguirem também encurtar, tirar sobrecarga dos agentes envolvidos, para a gente tá buscando sempre um olhar mais pedagógico, a tomada de decisão mais assertiva, ou a retomada pedagógica mais direcionada, e assim em diante. Então, basicamente, a jornada da Fiscalize, resumida em alguns minutos, é nesse fluxo que a gente vem seguindo. É muito legal você colocar aí. Eu acho que essa experiência que vocês têm hoje com as escolas no Brasil inteiro, né, permitem com que vocês tragam algumas visões interessantes para a gente de como que está esse processo dentro das escolas, né, o olhar para a tecnologia. E você tocou num ponto muito importante que eu queria resgatar, e isso é muito legal. Quando a gente fala em transformação digital, não sou especialista do assunto, né? Mas o que a gente vê, principalmente como gestor de empresa também, né? Não é que a gente quer digitalizar tudo, né? Então, a tecnologia... Então, transformação digital dentro de uma escola, pô, nós não vamos acabar com coisas físicas, livros, provas, né? Não é exatamente isso, né? Eu acho que você falou aí que você pode, inclusive, transformar alguns processos, né, para que você possa ter um ganho de tempo, economizar dinheiro, né, em muitos casos, Perfeito. Mas que são processos que lá na ponta vai se dar de forma presencial. Por exemplo, o organizar uma prova, né? E eu acho muito legal isso na Fiscalize, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque a prova ela não é só lá na aplicação, né? Tem todo o contexto que começa, né, na elaboração dessa prova, né? Hoje a Fiscalize ela consegue ajudar muito nesse processo, né? Exato, perfeito. Principalmente porque a gente entendeu que o processo avaliativo atual, que ainda é utilizado, né, por muitas instituições, ele acabava sendo um processo assíncrono, muito por etapas. Então, imagina só, qual é o primeiro fluxo de uma solicitação ou de uma avaliação interna? É a criação do instrumento avaliativo. Então, o coordenador está dizendo para o professor que ele precisa enviar 10 questões naquele período, dentro de um prazo, para depois um gestoriário, ou até mesmo um coordenador pedagógico, supervisor pedagógico, validar aquelas questões em todo um fluxo. Então, você vê que são etapas, e geralmente essas etapas trazem sobrecargas, porque o professor ele já é sobrecarregado, ele vai deixar para entregar quando tiver todas concluídas, para depois ir para um gestoriário que vai acumular todas aquelas questões, para ir para um setor de mecanografia. Então, a gente foi percebendo que mesmo que o processo seja presencial, a gente com tecnologia também conseguia estar auxiliando. É o grande objetivo de trazer tanto uma celeridade maior para o processo, como também, principalmente, uma análise de dados. E às vezes a gente fala sobre análise de dados dentro da jornada avaliativa, acaba focando muito na parte pedagógica, então no direcionamento do aluno, claro que é o principal objetivo também da instituição, né? Então ela ser a detentora da aprendizagem, do direcionamento, principalmente o ensino hoje cada vez mais personalizado e direcionado, né? Alunos por aluno, então é muito importante, mas a análise do fluxo, de toda a jornada, da parte administrativa também, entendendo como é que está o meu tempo de construção desses cadernos, quais são se eu estou seguindo o currículo de forma correta, até para auxiliar nas tomadas de decisões dos gestores de área, dos professores, acaba sendo uma grande comunidade envolvida, né, dentro de um fluxo. Geralmente são fluxos divididos, separados, né? Leitura de cartão-resposta fica com o administrativo, com coordenação, auxiliar de coordenação, elaboração de itens com o professor, gestores de área. Então, a gente acabou construindo essa jornada de forma integrada, e aí, por isso, a importância também dos parceiros, né? Porque dentro dessas etapas existem vários fluxos, os RPs para transformar esse resultado em nota, o sistema de comunicação, as agendas para também sinalizar para o pai ou para o próprio aluno, banco de questões exatamente também para facilitar a vida do professor. A Fiscalize acabou nascendo muito dentro de coordenação, e a gente tem esse olhar e esse cuidado agora também para o professor, para o como ele vai qualificar aquelas questões, o como que ele vai trabalhar, que consequentemente vai trazer um retorno pedagógico para ele,
e uma otimização do trabalho, de uma retomada, de um direcionamento, de qual caminho seguir. Então, acaba que todo esse fluxo está interligado. Então, foi com essa percepção que a gente vem construindo a nossa plataforma de fiscais. Desculpa, o fiscal ainda fica aqui na mente, de gestão avaliativa. Legal. Não, pode. É totalmente aceitável. A gente estava falando um pouquinho antes de entrar aqui, né? Dos movimentos também que a Fiscalize vem fazendo, né? De separar bem essas jornadas aí. Eu acho que isso é um ponto muito legal. Então, não tem importância, cara. A gente entende, né? Esse processo de avaliação ele é bastante complexo quando a gente percebe que tem vários agentes envolvidos, né? E eu acho que uma ferramenta como a Fiscalize hoje, ela contribui bastante em como ajustar, né, todos esses pontos, não deixar nada para trás, enfim, você ter um maior controle, né, e ganho principalmente de tempo para os professores, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Quando a gente olha aí para o dia a dia dos professores, tudo aquilo que vem para ajudar, contribuir, ganhar mais tempo em alguns processos, faz todo sentido, né? Porque a gente entende o quanto que isso impacta aí na vida dos professores, né? Mas quando a gente fala ali do processo avaliativo e a gente vai avançando um pouco mais, né? Hoje, com esse conhecimento do mercado que vocês atendem o Brasil inteiro, né? Como que você entende que está esse processo dentro das escolas, né? As escolas hoje estão bem abertas a esse processo de transformação digital, ou seja, tem buscado mais plataformas, diversas plataformas que possam ajudar em vários processos dentro da escola. Queria ouvir um pouquinho de você, o que você tem visto nessas andanças suas aí pelo Brasil. Não, perfeito. Existe sim esse movimento, né? Existe a abertura, principalmente dentro de um período pandêmico, claro que com todo o cuidado, porque a gente sabe que quando se acelera, né, um processo, e até por uma questão de necessidade, as instituições de 2020 para cá, elas precisaram se adaptar ou houveram vários traumas dentro desse processo, né? Então, há uma questão cuidadosa, inclusive, às vezes até excessos de ferramentas pelo momento, mas a gente vê essa abertura, principalmente figuras dentro do colégio, que não era tão comum há tempos atrás, que é o tecnologia educacional, o coordenador de tecnologia educacional. Então você vê que esses movimentos vêm se existindo, principalmente com esse objetivo, né? Com o objetivo de conseguir uma gestão da informação mais clara, de forma integrada. Então é muito importante, existe esse movimento também, a gente quanto plataforma, falando um pouquinho aqui, até aqui, desse cuidado de estar sempre colocando o cliente no centro. E quando a gente fala de cliente, a educação é interessante que ele tem dois desafios: nosso cliente, instituição, e o cliente do nosso cliente, que é o aluno, que é a família. Então tem todo esse cuidado dentro existe todo esse movimento dentro do processo de transformação digital, de tecnologias, não só para avaliações, como também para todo o fluxo, né, da instituição. E eu vejo sim abertura, tanto que antigamente para se fazer reunião, geralmente com gestores, tomadores de decisões, mantenedores de instituições, eles gostavam muito da reunião presencial. Hoje eu consigo fazer uma reunião remota, então até já agiliza dentro do processo. Você vê que existe esse fluxo, essa familiaridade maior, entender também esse processo da jornada, principalmente de temáticas internas da instituição, na ponta, né, para o aluno também, fornecendo um pouco mais desse serviço, até porque o aluno ele é nativo digital, né? Então ele vai se adaptar mais fácil, ele precisa, inclusive, é necessário que ele esteja inserido dentro desse formato. Então, cabe também à instituição a gente estar adaptando esse fluxo, né? Tá trazendo tecnologia para o processo. Muito bom, muito legal. E esse ponto que você coloca, né, principalmente sobre a pandemia, que obviamente, né, e a gente sempre fala disso, acho que quase em todas as lives que a gente fez aqui acaba surgindo esse assunto, né, o quanto acelerou esse processo de digitalizar alguns processos dentro da escola, e não só da escola, obviamente, de vários outros segmentos, né? Vamos pegar aí
a parte de delivery, né, que absurdamente melhorou durante a pandemia e que ficou mesmo, né? Então, eu acho que esse ponto do cuidado, né? Quando a gente fala de educação, não é simples assim, né? Não é tudo que você passa a fazer de forma digital, e tem todo esse cuidado. Quando eu olho para alguns movimentos, principalmente a utilização de dados, de provas, né, de avaliações para tomadas de decisões pedagógicas, isso é um movimento super bacana, né, e que a gente também vem olhando bastante, né, conhecendo bastante, mas, de um modo geral, a gente também tem a preocupação de oferecer, ou de conhecer, ou de disponibilizar, ou de trabalhar com plataformas, com sistemas, com ferramentas que sejam muito práticas, né? No sentido de que você não precise exatamente deixar na área lá de TI da tua escola para fazer rodar a coisa. Isso tem que estar muito na mão do professor, do coordenador, do diretor, né? Hoje, assim, né? Quando você tem conversado com as escolas e dentro desse universo, né, das escolas, você tem percebido que toda essa gama de tecnologia, ela vem pensando exatamente no dia a dia do professor? Quer dizer, é mais prático mesmo, ou é algo que acaba dando mais trabalho de usar do que ter, por exemplo, essa ferramenta dentro do negócio, né? Então, queria que você faça um pouquinho desse... Você entende que as ferramentas têm essa preocupação com a experiência desse usuário professor, né? Estou falando do professor, não estou falando nem do aluno ainda, você falou do aluno digital, mas perfeito, do professor, né? Isso é importante, é um movimento também que vem se acontecendo, principalmente esse olhar pelas ferramentas, e eu até estou me colocando também quanto plataforma que envolve o professor. Como eu falei até no início, a gente nasceu dentro olhando para a gestão, para a coordenação, né, para o fluxo de avaliação, mas com certeza existe um desafio, e eu acho que a grande missão quanto plataforma é a gente trazer uma ferramenta que ela seja muito mais assistente, né? Então, ela seja muito mais ativa do que reativa, nesse sentido de ter esse cuidado, principalmente com o professor, porque é quem está dentro do coração do fluxo de toda uma instituição, né? Ele é um agente-chave dentro desse processo. E existe esse movimento, esse olhar, esse cuidado para, de fato, o foco é otimizar, né? O objetivo do professor, principalmente com a evolução da educação e tudo mais, é direcionar a aprendizagem, tá olhando para, principalmente, personalizar, com essa educação mais personalizada. Então, precisam-se de ferramentas que ajudem a vida do professor. E acaba não tendo, às vezes, esse cuidado dentro do processo, porque se olha para um todo, e eu nos coloco também, a gente hoje tem um movimento aqui interno, como meta e como missão do ano de 2023, é exatamente trazer sempre mais experiências, melhores experiências para o professor. Primeira etapa é escutando, né? Então a gente tem movimentos aqui com instituições, a gente chama semanas de reuniões com alguns grupos de professores, a famosa retomada pedagógica que às vezes algumas instituições têm, a gente consegue fazer com alguns grupos de professores, exatamente para entendendo esse movimento, porque existe um outro desafio, que é a evolução rápida também, dinâmica, principalmente da pandemia para cá, de todo o processo. A gente viu questões objetivas fechadas em alta, de repente agora tem um movimento também para questões abertas, então acaba que a tecnologia ela vai avançando e ela pode até ir mais rápido do que os próprios agentes envolvidos. Então, existe esse cuidado. Eu acredito que eu converso muito com outras plataformas, a gente sempre se preocupa com outros parceiros, então é um olhar que de tempos para cá vem se discutindo dentro dos grupos de tecnologias educacionais, dentro das ferramentas, para a gente ter esse movimento. É um papo, inclusive, nosso também, eu acho que quase que trimestral, para a gente entender, principalmente você como para mim, a ferramenta mais referenciada do professor, a gente tem muito o que aprender também dentro desse olhar, né? Como você falou, é um simples, mas é um simples objetivo. Você fala, né, poxa, o super professor, ele é um simples que ele
cumpre o papel dele, né? Que é exatamente otimizar a vida do professor na hora de organizar o banco de questões, e que é super bem-vindo, né? Até a ideia também que a gente conversa um pouco sobre a questão dos bancos de questões que estão cada vez mais importantes, sendo utilizados. Às vezes existem tabus, né? Mas percebo dentro do fluxo que hoje a importância está muito nas qualificações das questões, no direcionamento que essa análise de dados tem, do que até mesmo de questões originais, questões adaptadas. O processo está pedindo muito mais uma análise precisa, então talvez a vida do professor precisa estar mais fácil para ele estar direcionado de fato com o objetivo dele, né? Que é exatamente entender como que se está a aprendizagem e conseguir encaminhar aquele aluno para melhor performance. E é exatamente essa conta, né? Se ele gasta, a professora gasta menos tempo para elaborar, né, uma prova, organizar um material, ele vai poder utilizar esse tempo para fazer uma outra coisa, né? Eu acho que essa é a dinâmica dessa economia do tempo e como que você vai gastar esse tempo que você está ganhando, né? E eu acho que você colocou um ponto bastante importante, né? Acho que o super professor também tem muito disso. Nossa missão está muito nessa linha de facilitar, ser simples, né? Não inventar, reinventar a roda, né? Eu acho que assim, tem uma dor, a gente tentar atacar diretamente da forma mais simples possível, né? E a gente também tem visto o quanto tem sido importante a gente estar aberto a conexões, né? Ou seja, juntar o que tem de melhor, né, em uma plataforma, um software, né, um serviço, e juntar com o seu para poder entregar algo ainda melhor para o professor, né? Acho que esse movimento aconteceu muito até com a própria Fiscalize e o SuperPro, quando a gente começou a pensar nesse processo de como que nós podemos utilizar as questões do SuperPro como banco e trazer para dentro dessa jornada que vocês preparam, ajudam, né, a controlar, né, a fazer acontecer no final das contas, né? Perfeito. Mas assim, essa demanda veio muito do professor. Isso veio de uma escuta de professor, né, no final das contas. Não, total, até porque a gente tem um fluxo de qualificação dessas questões, né? Mesmo que de banco e tudo mais, exatamente para ela segue uma jornada para diagramação, né? Para montar, depois para aplicação e análise dos dados. E os professores falavam: poxa, Luiz, a gente aqui às vezes tem a sobrecarga das instituições, de demandas, e ainda qualificar questões. E a gente percebeu que dentro do processo era muito importante dar esse apoio, dar essas possibilidades também para o professor, porque é muito mais fácil que eu tenha um processo fluido e que ele aconteça de forma recorrente, que depois eu consigo entender como que está, como o meu alunado está performando, quais são os direcionamentos. Então está muito mais dentro do como eu tenho aquelas boas questões que sejam de bancos, que sejam questões inclusive até já públicas, mas que eu consiga extrair da melhor forma os dados e de forma recorrente. Então, às vezes, a gente sentiu o desafio na hora do professor e está tendo que criar questões, está tendo que qualificar etapa por etapa. Então, a gente vem desse trabalho, em parceria até com o super professor, exatamente para a gente otimizar essa etapa para o professor, conseguir com que a gente tenha mais instrumentos avaliativos sendo realizados pelas instituições, e, consequentemente, vai ter uma análise de dados bem mais direcionadas. E quando eu falo isso, principalmente do fluxo interno, né, que a gente trabalha, a gente sabe também que existem ferramentas externas de avaliação, que inclusive elas são muito importantes para o processo. A gente percebe que instituições que têm tanto avaliações externas quanto internas, nessa mesma régua, nesse mesmo fluxo de poder de análise de dados, de recorrência, ela vai performar e vai entregar um resultado bem maior, não só no seu... Aí são objetivos, né? Às vezes no ensino médio, que o foco é, de fato, preparar para um vestibular, para um Enem, como também no ensino fundamental 2, que a ideia é exatamente trabalhar essas habilidades, os objetos do conhecimento de forma direcionada, até para ele entender, né, com o novo ensino médio, qual a próxima etapa que ele vai estar seguindo aí, saindo do fundamental dos anos finais para o ensino médio. E hoje, como que você tem visto
essa análise ou a utilização de dados dessas provas, avaliações, para tomadas de decisão pedagógica? Você acha que isso já está chegando próximo de uma maturidade, ou a gente tem muito ainda a avançar dentro das escolas, principalmente, dessa utilização mesmo, né, desses dados, dessas avaliações? Evolução, né, sempre é necessária, sempre vai existir, mas eu vejo um olhar também bem direcionado para exatamente para dados, né? Começa a se entender, inclusive, dentro das instituições existem especialistas hoje com esse direcionamento, e cabe a gente também, eu brinco sempre sobre contar a história, né? E o grande desafio quanto ferramenta é a gente saber contar a história também para quem está utilizando. Então, tendo essas qualificações de questões, conseguindo entender esse fluxo, eu conseguindo entender como que os meus alunos, até os comparativos com as habilidades, com as competências, com os objetos do conhecimento, talvez até uma TRI de forma mais personalizada, até para entender como estão aquelas questões, quais foram detratoras ou não. Então, você vê que tem uma riqueza de dados envolvidas, que não é só acerto e erro, como se tinha aquelas características de antigamente, né, apenas o objetivo da prova era transformar um resultado em nota. E se baseava por aquilo. Não, hoje a gente consegue traçar estratégias para entender como estão aqueles alunos e direcionar o ensino. Então, às vezes, não é importante ter um olhar macro para o negócio, né, como um todo, talvez para as minhas unidades, talvez para as minhas turmas, disciplinas, objetos do conhecimento, habilidades, você vai vendo que vai destrinchando até chegar, talvez, de forma individualizada aquele aluno, em um direcionamento bem preciso, né? Exatamente, eu consigo estar construindo isso de forma mais objetiva e trilhando a aprendizagem do meu aluno. Eu estou dando uma olhada aqui nos comentários, né, que a gente tem recebido aqui. Tem bastante coisa legal aqui, né? Tem gente aqui comentando. Tem gente comentando aqui, né, que tiveram alunos aí que foram aprovados em várias universidades do país e até em outros países e tiveram aulas online. De fato, né, eu acho que isso está muito ligado ao que a gente está falando. Não é nem tudo ou nem ou nada, né? Eu acho que tem o meio termo aí também de tudo isso, quando a gente coloca, né, da utilização da tecnologia. Tecnologia é meio, né? E eu acho que todo mundo concorda aqui com a gente nos comentários, né? Ela não é fim, né? Então, quando a gente coloca, que legal, né? Passou no vestibular, isso é um ponto importante. Eu acho que é uma forma de entender, né, o resultado daquilo que você está fazendo, né, de como que você está conduzindo as coisas. Também não é só isso, mas é uma forma da gente avaliar e, com certeza, a questão de ser a aula online, sem ser a aula online, é muito relativo, né? Não dá para falar que só a aula online não presta ou só o presencial que presta. Então, depende muito de como a gente aborda isso. Eu acho que quase todo mundo aqui coloca isso no chat, né? Outra pessoa aqui, Tirson, coloca, né, o grande desafio é alinhar a tecnologia, que é um caminho inevitável, sem sair do perfil de aluno aprovado nos vestibulares, concorrência, quantidades e qualitativo, né? Eu acho que esse ponto é muito importante, né? Quando a gente fala que realmente a gente tem um sistema, principalmente quando a gente olha para o ensino médio, né? O ensino médio, as escolas de ensino médio, cursinho, né? O resultado é a aprovação do vestibular, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E aí a gente estava falando aqui especificamente dessa utilização de dados para você ter uma jornada, inclusive, para o seu aluno, ou uma trilha de aprendizagem que possa ser um pouco mais adaptativa, né? Obviamente, olhando para a performance, mas também olhando para se desenvolver mesmo, né? Então, eu acho que também a gente tem um pouco disso aqui no que o Tirson está colocando tem o qualitativo e tem o quantitativo também, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Você acha que a tecnologia pode ajudar a gente nisso? Quer dizer, quando a gente olha só para aprovou no vestibular, isso é só quantitativo, o qualitativo pode vir muito dessa análise de dados que a gente tem no dia a dia, ô Luiz? Com toda certeza. Inclusive, queria até mandar um abraço. A gente tem um especialista aqui em dados, o Fábio também estava acompanhando. O Fábio é lá do PH.
E, poxa, também troca muita figurinha, assim como os nossos parceiros, né? Então, eu sempre tenho esse momento e o legal é que ele faz lá toda uma análise, tanto pelo alunado, quanto também pelo todo o fluxo do processo da criação de provas. Eu acredito 100%, Alisson, na sua fala, e, inclusive, o processo híbrido, talvez ele consiga ajudar esse fluxo, né? Então, eu queria até trazer aqui as falas já de todos os comentários que apareceram, que eu fui lendo e acompanhando. A Benaya, ela fala também sobre esse problema, na verdade, sobre a adaptação positiva que se teve com o processo remoto. E aí, talvez evitar esse retrabalho e ter um processo híbrido, a gente consegue encontrar vantagens dentro da jornada avaliativa, evitar com que o professor... E saber aproveitar isso, na verdade, né? Então, hoje eu tenho colégios que têm grandes cases de sucesso de listas de exercício, né? Então, o PH é um deles, que eles fazem as listas de forma virtual para otimizar e conseguir trazer uma robustez maior de dado, e aí não ser só focado no resultado, mas em toda a performance do processo, atrelado também à experiência do que o aluno vai enfrentar lá fora, né? No âmbito de vestibular, no âmbito também no foco, no objetivo maior, talvez do ensino médio, que seja aprovar o aluno para uma próxima etapa, mas o papel fundamental da instituição é o papel formador, né? Então, essas habilidades, esses desenvolvimentos, eles precisam também, a gente consegue também entender isso extraindo desses dados. É como eu falei, cabe saber contar bem a história. Então, sempre olhar, né, como principal objetivo da instituição de fato ser um papel formador. E resultado é 100% consequência disso, de conseguir seguir um fluxo bem feito dentro desse histórico. Eu acho que acredito que é isso. Eu tenho um ponto bem interessante lá em Manaus também, que eu atendi um colégio que eu sou fã do pessoal, que é o Lato Senso, e a gente acabou chegando numa situação não tão boa, que foi no período, principalmente no período mais intenso da pandemia, né? Manaus, aquela triste história sem oxigênio e tudo mais, e a gente apoiou de início, conseguiu com que essa instituição mantivesse o processo avaliativo, a gestão dos dados de forma remota, e depois a gente hoje continua parceiro no cenário híbrido. Então, a instituição volta com os processos presenciais, mas ao mesmo tempo ainda se aplica atividades ou listas de exercício remoto, exatamente para cruzar esses dados e entender como está a adaptação dos alunos, como está a adaptação do mercado. É uma história que foi uma situação triste, mas que se acabou gerando um grande parceiro também para a Fiscalize. Interessante. Até o Tirson coloca aqui, né, logo depois, que a estatística ela fornece informações que traduzem caminhos e as demandas, né? Os dados são bússolas. E eu acho que, e aí fechando muito bem esse raciocínio, quer dizer, é preciso que esses dados se transformem, obviamente, nessas informações, né? Porque, ou transformar em algo que possa ser feito, né? Realizado. Não adianta você ter lá só uma dashboard, né? Um painel de bordo cheio de reloginho com percentuais, o quanto que o aluno está acertando, está errando, se você não vai fazer nada com essa informação, né? Com esse dado, na verdade, né? Você não vai fazer nada, você não vai criar um plano de estudo focado no que ele precisa melhorar, no que ele é bom, enfim, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante da tecnologia até, né? A gente não ficar perdido mesmo, né? Com essa coisa de ter tanta coisa à mão, né? Mas realmente não conseguir fazer alguma coisa tangível com tudo isso que a gente tem à mão. Você acha que as escolas podem cair nessa armadilha, cara, de serem ali ludibriadas por uma ferramenta que vai te entregar tudo e que no final das contas, na hora que você vê, ela realmente, assim, na prática, não te ajuda muita coisa? Não, perfeito. Até exatamente bem complementar com o que a gente vinha falando na questão das tecnologias serem objetivas, simples e que elas cumpram o papel trazido dentro do processo. E é exatamente esse fluxo, né? Porque se não tiver a história bem contada, e muitas das vezes algumas instituições elas depositam toda a confiança apenas na tecnologia,
mas tem que entender que a tecnologia está muito mais como uma ferramenta assistente, né? Exatamente para quem está dentro do processo, está agindo, está, né, direcionando e está dando o próximo passo. Então, às vezes se deposita toda a confiança na tecnologia, mas esquece também que o principal papel dentro da instituição, do momento de aprendizagem de ensino, é do professor, que vai executar, né, que vai precisar olhar do professor, do coordenador pedagógico, que vai saber fazer uma leitura, então tem que estar bem contado aquela história dos dados, para depois qual a melhor tomada de decisão e como eu vou operacionalizar essa informação. Então, tudo acaba se interligando, principalmente com a fala do Kisson e com esse objetivo, né? Tecnologia, ela é um braço de apoio para os agentes envolvidos, que seja coordenação, que seja pessoa, que seja família também, né? Que é um ponto importante, e até o próprio aluno, que cada vez mais está tendo essa maturidade de um desenvolvimento personalizado e individualizado, de fato, né? Personalizado, individualizado dentro desse processo. Quando a gente fala de tecnologia, eu acho que não tem como não tocar nesse assunto, né? A gente, principalmente que tange a avaliação, né? A gente teve aí durante a pandemia, alguns momentos que a gente aplicou muita prova, muita avaliação online, criaram-se alguns espaços, né, para que o aluno pudesse ter uma certa facilidade ali para poder responder e realizar essas avaliações, o que pode ter sujado um pouquinho, né, essa forma da gente olhar para esses resultados das avaliações, né? Então, você teve muitos casos ali que turmas e alunos cresceram a nota absurdamente, né, durante esse período, né? Mas, enfim, isso é um caminho que é meio sem volta, né? A gente vai ter que acabar empregando mais tecnologia nesse movimento aí de avaliação, principalmente, né? Que eu acho que é muito o que a gente trabalha hoje, né, Luiz? Tanto SuperPro quanto Fiscaliza. Agora, vamos lá. Você acha que, assim, mesmo que as ferramentas evoluam aí no que tange a parte de segurança, né, de uma aplicação de uma prova, vocês evoluíram bastante, sim, também, né, nesses últimos anos, mas esse modelo, né, de avaliação que a gente tem hoje, que está muito centrado na nota, e aí, né? Será que a gente vai ter que pensar? Aí eu estou entrando um pouco no pedagógico aqui, a gente não é exatamente do pedagógico, mas quando você conversa aí com os professores, né, com que você tem contato, como é que eles estão enxergando isso, né? O que esses professores, com que eles estão preocupados hoje, quando a gente olha para um chat GPT, para essas provas online? Quais são os principais medos assim que você tem ouvido por aí? Legal. Inclusive, isso é papo, né? Principalmente do meu modelo de negócio, pessoal. Poxa, e as provas tradicionais, elas não estão fadadas a se acabar? E assim, exatamente existe evolução, né? Assim como existiu evolução em tudo, desde das leituras de cartões resposta, e depois veio evoluindo para o digital, do hardware para o software, do software instalado para o web, enfim, e foi evoluindo. O processo avaliativo, ele também, eu acho que o grande foco hoje é de fato a aprendizagem, é de fato trazer análise de dados, ainda é um processo que se configura seguro, e também se adaptar a exatamente as tendências, né? O ChatGPT é um processo que ele mostra isso, e ele pode ser usado com benefícios dentro do processo. Você pode ver que entrou-se em alta com o chat, com a tecnologia, com as tecnologias artificiais, o processo de pergunta, né? Saber fazer as perguntas certas, o como avaliar. Então, você pode ver que isso também é um processo formativo. E eu sempre enxerguei, até na época das fiscalizações de prova, com as filas, com as colas, dependendo da região, a avaliação como um processo formador. Então, faz parte do processo, até mesmo se você tentar colar e se você for pego, ou a punição. Então, olha só como existe todo outro cenário por trás das avaliações, não só exatamente o objetivo
de transformar resultado em nota. Então, eu acredito que cada vez mais está no centro a aprendizagem, trilhar essa aprendizagem de fato para uma performance mais eficiente do aluno, mas também entendendo quais são as habilidades, quais são as competências que aqueles alunos conseguem estar desenvolvendo através dessas avaliações. E, se for o caso, também processos formativos, a gente tem sempre esse objetivo, que se for para ele colar, ou se for para ele tentar burlar o sistema, que seja difícil, que seja para fazer as perguntas corretas, então tudo isso é um processo de aprendizagem também. Então, eu acredito muito ainda no sistema avaliativo, em questões, em qualificações dela, exatamente para o foco maior, né, que é desenvolver um melhor direcionamento para aquele aluno que ainda está em formação. O Fábio aqui coloca também nos nossos comentários aqui, né? Digo por experiência que os dados fornecidos pela Fiscalize garantem uma análise bem precisa. Isso é muito legal, né? Ao ponto que você precisa ter uma confiança. Pode falar. Não. Era esse outro. O Fábio é engraçado porque ele também ajudou muito. Ele tem ideias fantásticas, então muitas análises de dados também parte dele. Mas é legal esse outro ponto que ele fala. Tivemos casos em que a análise de dados podemos identificar que uma queda de rendimento em uma questão de física estava ligada à interpretação de matemática básica. É exatamente isso, é uma gestão de dados bem feita para ir para um outro caminho. Então, às vezes, quando o pessoal fala, poxa, mas está fadado a acabar o sistema avaliativo, acredito que ele vai sofrer adaptações, mas ainda vem muito forte nessas possibilidades, principalmente com a ideia da personalização, da individualização do ensino. Então, antigamente o professor era muito detentor do ensino, né? Hoje a informação é instantânea. Se ele fizer uma pergunta que eu não souber, eu vou aqui do lado, copio e tento já dar uma olhada. Então, isso aí é saber como que a gente vai colher da melhor forma o desenvolvimento formativo daquela pessoa para um próximo passo, até como ser humano, dentro da sociedade, enfim. Então, avaliações também estão para isso, né? E não só a figura da prova, a avaliação como um todo, até no momento de fila, no momento de cola, de como interpretar, né? Tem um coordenador amigo, colega lá de Recife, o Sérgio, ele fala que se for para ter fila, que seja difícil, que seja da pior forma possível para que ele acabe estudando, tem que fazer um resumo, ele tem que saber fazer as perguntas certas ao chat. Então, isso é uma pura verdade, né, amigo? Isso é uma pura verdade. Isso é muito legal, me fez lembrar, tem uma professora que eu tive o prazer de trabalhar juntos também, lá de Campo Mourão, no Paraná, que ela sempre falava, né, o que uma nota de uma avaliação pode realmente sobre um aluno, né? O que ela está falando, né, sobre o que ela está entregando, mostrando para a gente sobre aquele determinado aluno que você está olhando, né? E eu acho que tem muito disso do que você colocou, né? É importante também que a gente tenha uma certa qualidade na captura desses dados, né? Para que você entregue também algo que seja realmente valoroso para quem vai tomar essa decisão, para quem vai usar. É muito do que o próprio Fábio coloca aqui, né? Poxa, mas como que você conseguiu identificar que talvez aquele aluno que estava indo mal em física, o problema, na verdade, era a interpretação e matemática, né? Então, assim, porque se você olhar para um relatório puro e simples ou uma nota pura e simples, se você for montar um planejamento de estudos para esse estudante, você vai falar que é preciso estudar mais física, né? Porque a nota dele em física foi ruim, né? Então, acho que esse é o grande ponto, né? Essa qualidade de como você captura essas informações. E aí a gente falou de a própria elaboração da questão, né? Ou classificação dessa questão, a forma como você vai capturar esses dados e entregar isso para o professor, né? E por isso que a gente chama até e tenta colocar como jornada, né? No final das contas, todas essas etapas elas precisam estar interligadas, desde uma possibilidade maior de questões, de possibilidade de questões mais qualificadas do que até mesmo
criadas de formas individualizadas para entender como que ela vai se responder, né, num grande grupo, num pequeno grupo, individualmente, como todo o fluxo, né, como ele vai estar reagindo num processo híbrido, presencial ou remoto. Então, por isso que a gente também trata isso tudo como jornada. E, claro, no final das contas, dados pedagógicos, né, mas também existem as entrelinhas do processo. Existem os dados que a gente intitula mais, chama como os dados administrativos, mas são mais dados internos da instituição, para entender, às vezes eu tenho uma rede que está performando bem num determinado conteúdo, no município, e o outro não, que era para estar nivelado. Então, a gente depois consegue também tirar dados para entender se o problema está dentro de uma retomada, de um direcionamento pedagógico por parte da coordenação, da gestão, ou até mesmo do supervisor pedagógico, se é uma etapa que precisa ser revisada, enfim, não só lá na ponta do aluno, mas também do melhor, um melhor envolvimento da comunidade para esse objetivo final, né, que é entregar a aprendizagem. Legal. A gente está caminhando aí para a reta final do nosso bate-papo, né? Chegamos aí a pouco mais de 50 minutos de bate-papo, mas queria que você falasse um pouquinho, Luiz, o que vocês estão de visão aí, se você puder, obviamente, de visão para o futuro mesmo, para onde que vocês estão olhando, né? Hoje, o que vocês acreditam aí que pode fazer a diferença para os nossos professores e professoras, gestores educacionais do Brasil aí, e que, de repente, podem contar aí futuramente com o apoio de vocês. Legal. A gente tem hoje, de fato, o nosso foco quanto empresa nessa jornada avaliativa, no software da gestão. A gente tem olhado exatamente, principalmente em alta também as tecnologias, as inteligências artificiais, né, que vieram para... A gente está tentando até estudando, entendendo como que a gente consegue cada vez mais estar ajudando e trazendo de forma assistencial a plataforma para esse processo avaliativo. A gente tem projetos agora que acabaram entrando, que tem muito impacto social, tem muito propósito, que é o setor público. Eu vi que foi falado aqui também recente no chat, né? Os desafios do setor público, e a gente vem trabalhando e olhando também para ele, principalmente para as provas SAEB, para o Enem, para trazer essa experiência, essa expertise que a gente teve no processo privado, híbrido, e também a ideia, e aí vem para o nosso principal, o tema de hoje, que é a transformação digital, e aquele foco, né? Não é só no remoto em si, porque a gente sabe das dificuldades, por exemplo, do setor público em todo o processo 100% remoto, mas a gente consegue trazer transformação digital, análise de dados. Estou conhecendo pessoas fantásticas, o Sintra lá do Rio, tecnologia, secretário de tecnologia, o pessoal do projeto Curiá, que é um projeto fantástico que a gente está fazendo também em São José de Ribamar, para o setor público. Então, cada vez mais está se olhando com aprendizagem como foco e eficácia dessa jornada. Então, a gente quer continuar acompanhando isso, a gente quer também trazer impacto dentro desse processo. O super professor é parceiro também, né? A gente vem conversando como ajudar a vida do professor, do setor público também, do Fundamental 2, a gente está olhando com super bons olhos. A gente sabe que às vezes existem, né, culturas, às vezes até dentro de uma mesma instituição, mas são segmentos totalmente distintos, estratégias distintas. Então a gente também quer estar olhando isso. E cada vez mais a gente quer completar essa jornada avaliativa com funcionalidades de ponta a ponta, né? Então, nosso foco, a gente quer ser a melhor jornada avaliativa do país. Então, para isso, precisa estar olhando para o professor, precisa estar olhando para o aluno, precisa tentar trazer uma comunicação mais ativa, contar melhor as histórias desses dados para a família, que não tem talvez um olhar tão pedagógico, mas que é super importante dentro do processo. Então, basicamente, nossas missões hoje estão nisso, né? E não esquecendo do nosso principal objetivo, assim, na verdade, do nosso principal escopo do projeto, que é tecnologia, que é produto. Então, claro que existem todas as outras estratégias por trás, serviços e tudo mais, mas também tentar trazer um produto cada vez mais robusto, tentar seguir esses pilares de otimização, saúde financeira e análise de dados para as nossas instituições parceiras, né? Muito legal, cara. Eu não tenho dúvida que
vocês caminham aí também para se consolidarem mesmo e se posicionarem como já são, né? Mas ainda mais como uma ferramenta super importante no dia a dia da escola, do professor principalmente, né? E assim, queria que você deixasse aí um recado final aí, se você puder, para todo mundo que acompanhou a gente, para aqueles que vão aí, obviamente, acompanhar a gente em qualquer outro momento que tiver topando com esse vídeo aí. Poxa, primeiro eu queria te agradecer, né, por essa mega oportunidade. Eu me sinto super honrado de fã do produto e hoje parceiro, e ter essa possibilidade de a gente estar discutindo a educação, né, os rumos também, com duas ferramentas extremamente complementares, e eu acredito que o meu objetivo é ser querido pela instituição como o Super Professor, Super Pro é querido pelo professor, ou seja, a gente tem também como missão e meta aqui dentro. E queria agradecer por toda a oportunidade de quem está assistindo, quem está depois tendo a oportunidade de ouvir essa live, deixar super à disposição, dizer que o nosso objetivo, e assim como da educação, que é o sinônimo de inovação, é trazer de fato eficácia para o processo avaliativo, acompanhar tudo isso, e conto com o apoio de todos, né? Momentos como esse eu acho que são muito importantes para a gente enriquecer não só a construção das nossas ferramentas, das ferramentas nacionais, como também da educação como um todo, né? Que no fundo é o propósito, é o nosso objetivo maior. E agradecer a todos que também participaram no chat, né, que puderam estar contribuindo para esse momento, me deixar à disposição, sempre super ativo, tanto no LinkedIn, no e-mail, quem quiser visitar os nossos sites, vão ter surpresas aí, como o próprio Arson falou, a gente está numa missão agora de desmembrar as nossas operações, o fiscal de prova, os nossos fiscalizers ainda é um projeto que a gente é muito querido, né? Foi onde começou tudo, e o software de gestão avaliativa, um outro cenário, a gente tem um cuidado maior em estar olhando para as duas pontas, isso é uma missão nossa, e conto com o apoio de todos. Então, se quiser, podem visitar lá no nosso Instagram, pode ter @fiscalize com 2 L's, o site fiscalize com 2 L's.com.br. E eu sempre sou super ativo, tanto no LinkedIn, se quiser trocar uma ideia a mais sobre educação, quiser conhecer um pouco mais o fluxo, estou super à disposição, tá? Muito obrigado, pessoal. Luizinho, brigadão mesmo por você ter aceitado participar com a gente desse bate-papo, que sempre é muito legal, muito bacana, agrega demais para a gente. Eu fico muito feliz de poder ter tido um público tão ativo hoje aqui com a gente também. É muito importante essa participação e isso deixa a gente super animado em prosseguir com essa série de bate-papos aí que a gente gosta muito de fazer para a gente bater papo mesmo sobre a educação, que é algo que hoje é muito importante. A gente sabe disso, né, que todas essas mudanças, a gente fala com prazer, fala com gosto, né? Eu digo isso por já estar há um certo tempo trabalhando com educação e, na verdade, foi onde eu me encontrei mesmo, assim, né? Porque é um tema, é uma atividade, é algo que muda a vida das pessoas, né? Então, eu agradeço demais quem pôde participar com a gente hoje. Agradeço aí toda essa audiência que a gente teve. A gente fica muito feliz de ter muita gente participando com a gente. E, Luiz, te desejo aí muita coisa boa, cara. Sou fã demais da Fiscalize, sou teu fã, desde aí do dia que eu te conheci, cara, que a gente teve a oportunidade de conversar e isso foi muito rápido, a gente já evoluiu aí para essa parceria do Super Pro, né? O Super Professor que tem apelido, né? Que é o Super Pro, com a Fiscalize. E pensando muito também, eu acho que isso é muito importante da gente colocar. A nossa parceria vem muito nesse sentido de facilitar mesmo essa vida do professor, aquele professor que já utilizava o Super Pro e queria trazer, né, as questões para dentro da Fiscalize, e a gente pôde proporcionar isso
para os professores. Eu te agradeço demais também por você ter chegado até a gente também, e eu acho que a gente tem muita coisa legal para construir e para, de certa forma, construir algo que seja relevante para professor, professores, para toda essa cadeia, né, que está envolvido com a educação. Então, cara, obrigado de novo por você estar aqui. Eu que E agradeço. agradeço demais aí todo mundo, tá? Essa E, gente, oportunidade foi só fantástica. relembrando, pô, valeu, cara, valeu mesmo, brigadão. Lembrando que esse material vai ficar, então, obviamente, gravado aí para todo mundo, quem quiser acessar depois, fiquem à vontade, a gente também vai fazer esses cortes, né? Já tem aqui o José Emídio Vieira, já colocou aqui sugestão de um próximo tema aqui, que é o Enem 2024, muito bom, isso já está aí na agenda, obrigado, vamos colocar aí para ter esse tema nos próximos bate-papos. Luiz, valeu, cara, brigadão, tá? Abração, abração, turma, até mais, tchau, tchau, boa noite. Gente, boa noite, até mais.